Beleza, eu estou diante desse mundo, portanto, que observou isso que eu estou dizendo, umas pessoas sabendo mais ou sabendo menos desse processo, e tem esse monte de gente tomando posição. Não, porque a China é modelo, porque a China não é modelo, que não sei o quê, que o Deng, que o Lenin, porque eu sou leninista, porque eu não sei o quê, porque o Trotsky, e porque não sei o quê. A galera está tentando debater e dizer o que faz a partir daí, tá? O que faz a partir daí. O que eu estou dizendo é que o momento que a gente está é aí. Pois bem, aí venho com o ponto. Raciocínios ceteris paribus. Nada mudando, eu tenho raciocínio que conclui isso. Na verdade, eu tiro isso do que a gente chama de defeasible reasoning, que são raciocínios derrotáveis. Em machine learning, isso é utilizado, tá? Você não parte de pressupostos. Você vai encontrando informações e revisando as informações a partir do que chega para você. Você não toma nada como dado dentro da sua consciência. Você toma como posição parcial. Se eu tenho isso de causa e consequência, vamos começar com a coisa básica. Se eu tenho um X e o X, quando eu movo para cá, ele vira Y, quando eu tenho um X, eu movo para cá, ele vira Y, então eu vou achar que toda vez que eu pegar um X e mover para cá, ele vai virar Y. Se eu tenho um exemplo na minha vida em que eu peguei X e movi para cá e ele virou Y, então eu vou pensar que na próxima vez, quando eu pegar o X e mover para cá, ele vai virar Y. Se eu fiz isso 10 vezes ele virou Y, eu vou começar a tender a achar que tem uma regra universal de toda vez que quando eu mexo o X para cá, ele vira Y. Se na vez 16 eu movi X para cá, ele virou W, se eu peguei X para cá e virou W, eu vou pensar assim, então quer dizer que não é todas as vezes que eu movo o X para cá e ele vira Y, às vezes ele pode virar W. Então tem que ter uma quantidade de causas que eu não observei que levam ele com frequência de X a virar Y, quando eu faço esse movimento, mas de vez em quando tem uma outra causa que eu não consegui entender ainda, que está fazendo o negócio virar W e não Y, certo? Tranquilo? Tranquilo? Eu estou dizendo que isso a gente usa como princípio de programação, isso. Estou dizendo assim, que na verdade, tudo que a gente faz mais ou menos por indução, tá? Na verdade, o Hilme é que estava certo, tá? Na verdade, sobre indução, o Hilme é que estava no caminho certo. Quando a gente chama de dedução, é porque a gente isolou tanta coisa que a gente tá fazendo raciocínio ceteris paribus, né? Então, quando a gente faz alguma coisa assim, Sócrates, aquele raciocínio básico, exemplo fundamental, né? Que é Sócrates é humano, todo humano morre, portanto, Sócrates morre, o raciocínio está perfeito, né? Formalmente ele está perfeito, é uma dedução perfeita, né? Sendo verdadeiro que todo humano morre, sendo verdadeiro que Sócrates morre, sendo verdadeiro, aí você deriva a conclusão. Mas quem diz que você sabe que todo ser humano morre? Você só sabe que todo ser humano morre por indução. Você não sabe que todo ser humano morre mesmo. Você não deduziu isso. Você sabe por indução. Só que a gente aceita muito clarissimamente que a premissa que você utilizou lá, antes de vir a lógica, ela é indutiva, tá ligado? É isso. É tantos. Veja, você nem observou que todo mundo morre. Você aceitou por uma série de conclusões que você tem. Vocês entendem o que eu tô falando? Se você esticar o ceticismo direito, você vai perceber que, na verdade, a boa parte das premissas que você toma, para não dizer todas, você toma por indução. E a gente não vê nada de errado nisso, porque não deveria ver. Certo? Isso não deveria fazer a gente chegar à conclusão de que, então eu não sei nada. Não, eu sei. Tudo continuando igual, todo ser humano morre. Entenderam? Enfim, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, olha só. A gente tira a conclusão de que todo ser humano não morre
ou melhor, todo ser humano morre por indução. A gente tira por indução. A gente não sabe. A gente tira por indução. Tira mesmo, tira por indução. E tá tudo bem. A gente devia saber que esse tipo de raciocínio é amplamente óbvio e racional. Só que as pessoas ficam com medo, né? Ah, então se é por indução que você conclui que todo ser humano morre, se é por indução, você que não é biólogo, que você não entende, né? Eu tô dizendo você, pessoa comum, né? Porque um biólogo pode dizer, não, eu sei que todo ser humano morre porque eu entendo que estruturalmente o gasto de ATP, com o passar do tempo, gera o envelhecimento, esse movimento. Tá, tu é biólogo, tu sabe. Eu tô dizendo a pessoa comum, né? A pessoa comum, vai por indução pelo fato de que várias pessoas ela vê que elas não sobrevivem no tempo, se ninguém morresse, como é que minha tia desapareceu e etc. Vai aprendendo de maneira indutiva mesmo. No lugar comum da pessoa normal, todo mundo sabe que todos os seres humanos morrerão, mas é por indução. Ninguém tem, quer dizer, vou insistir, a não ser que você seja filósofo, você já tenha raciocinado, se ninguém morre, a gente teria uma quantidade infinita de pessoas, porque no espaço-tempo, se você esticasse a corda do tempo, as pessoas iam ocupar espaço na Terra e tal. Mas as pessoas normais, o ser humano médio, ele sabe que o ser humano não morre por indução. Tá? O ser humano médio sabe disso por indução. E eu só escolhi esse exemplo porque esse é o exemplo clássico, né? Esse é o exemplo clássico, que diz assim, veja bem, todo ser humano morre. Sócrates é humano, logo Sócrates morrerá. Esse é o raciocínio elementar para mostrar que dedução, o funcionamento básico da dedução. Né? Aí eu estou dizendo, mesmo a dedução, ela depende de que as premissas sejam arrancadas de algum lugar. E normalmente as premissas são arrancadas por indução. É isso que eu quero dizer. Tá? E que a gente não deveria se assustar com isso. A gente deveria se acostumar que a maioria das nossas premissas são tidas por indução, e é exatamente por isso que a ciência é reformável. Porque na medida que as suas premissas são tiradas por indução, ou você as afirma após ter feito uma indução para considerá-las premissas, né? Quando alguém diz assim que alguma coisa é trivial, ou que é banal, ou que é óbvia, muitas vezes ela toma como trivial, banal ou óbvia porque ela tirou isso por indução. Todo mundo observa isso com uma frequência muito grande, então parece que para todos os casos é isso. Entenderam o raciocínio? Tá bom. Então, beleza. Se isso é verdadeiro, eu quero chamar a atenção para uma coisa. O que está no passado já aconteceu, e eu quero conectar com a outra conversa. Eu sou determinista, o que está no passado já aconteceu, etc. Então, eu não tenho interesse nenhum específico de julgar personagens do passado. Então, quando eu estou olhando para o passado, eu não estou tentando dizer o que Lenny errou, o que Lenny acertou, o que os personagens erraram. Eu estou, na verdade, querendo usar o passado como um modelo, um modelo de exemplo do que aconteceu para a gente tentar pensar se numa circunstância análoga, o que seria possível fazer para evitar uma consequência. E aí vem os termos que eu estava tentando, que eu disse para vocês que eu aprendi com o GPT, que é o Path Dependence, tá? Que é o seguinte, na medida em que você toma uma quantidade de atitudes, você cria uma quantidade de passado da qual de instituições e de relações das quais, essa série de coisas, das quais você fica dependente para as próximas ações, certo? Na medida em que você toma certas atitudes, elas vão criando relações sociais, organizações, resultados, que as suas próximas ações são dependentes daquilo que já aconteceu, pelas decisões que você já tomou, certo? Tranquilo? Isso, mas é porque você tem pensamento científico, né, Mike? É assim que deve ser feito, é isso que eu tô dizendo. Não é assim que se faz, né? Se a gente diz que é assim que se faz, você vai pensar que todo mundo faz assim, né? O que eu tô dizendo tem gente que faz assim, tem gente que não. Eu tô dizendo, por isso que é uma ética.
deve ser feito assim, percebe? Que tem gente que faz e tem gente que não faz, é o mundo. O que eu estou dizendo, por que é uma ética? Porque deve ser feito assim. Então, quem estiver fazendo assim, eu falo assim, parabéns, biscoitinho. Quem não estiver fazendo assim, eu vou falar, não, 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 menino feio, não faça assim. Certo? Por isso que é ética, tá? Por isso que é ética. Ou seja, a ética que eu estou me referindo, ela depende de que você considere as possibilidades da sua ação sempre no meio que ela está inserida. E, portanto, você seja responsável pelos resultados da sua ação, porque eles vão condicionar as suas próprias ações. Na medida em que você vai tomando ação A, B, C, e vai vir um resultado alfa, beta, gama, você depois não pode falar assim, mas aí agora eu tô pressionado para decidir com as pressões de alfa, beta, gama. Sim, mas alfa, beta, gama foi você que criou, né? Foi você que criou, não é isso? Alfa, beta, gama veio como resultado de ABC. Você fez ABC de alfa, beta, gama e agora você tá reclamando que no mundo tem alfa, beta, gama? Né? Tranquilo? Tá. Mas você tem as consequências que são intencionais e as consequências que não são intencionais. Certo? As consequências que são intencionais e as consequências que não são intencionais. Então, quando eu vou analisar Lenin, eu não vou analisar Lenin para dizer o que ele acertou, o que ele errou. Eu estou a fim de analisar o que nos processos que aconteceram sob o governo de Lenin, quais foram os resultados que isso gerou, quais são os resultados gerados por aquelas atividades, e o que isso desembocou necessariamente como resultado daquilo. E aí, porque já aconteceu, então tá na história, tá no passado. Então, quando eu recorro à história, eu não recorro para mudar o passado. Eu recorro para tentar ver o que aconteceu, olhar para o que aconteceu, ver se eu consigo construir uma cadeia causal, para se eu estou enxergando algo que deu errado lá no passado, que causou uma cadeia causal específica, eu não repetir a mesma ação para não causar a mesma cadeia causal. Tranquilo? Tranquilo? Eu não vou olhar para o passado, buscar os erros de Stalin, buscar os erros de Khrushchev para julgar um personagem do passado. Eu quero ver a atividade que essas pessoas tiveram, que a sociabilidade teve, que o governo teve, que o sujeito individual teve, que cadeia causal aquilo desembocou, para que eu não passe pela mesma cadeia causal no futuro, se é que eu não gosto do futuro que se descreveu a partir dali. Percebe? A questão que eu coloco é que eu tive uma posição muito segura sobre isso tudo. A minha posição segura sobre isso tudo, e que está sujeita à revisão, é o seguinte: na medida em que o corpo de intelectuais do Partido Comunista tomou o poder na Rússia, e aí você fala, aí as coisas são difíceis, veio a guerra. Sim, mas guerra vem, né? Não é isso? Sim, tem uma chance, tem uma chance. Aí eu me salvo dessa muito. Sim, Ângelo. Eu tô pensando sim nisso. Mas eu acabei de falar, é por indução. É por indução. Então, como é que você fala? Você fala ceteris paribus. Pronto, é a palavra mágica. Ou seja, você, obviamente, quando você faz um modelo desse de representação, ele ignora uma quantidade de incógnitas quase infinitas. Então, em efeito borboleta, um detalhezinho aqui, um detalhe acolá, poderia mudar tudo, é claro que sim. Eu estou partindo disso de pressuposto. Mas aí, quando você está fazendo esses modelos comparativos, você está dizendo assim, ó, se de todo o resto tiver tudo igual, o resultado vai ser esse. Se as causas são só essas, isso é sempre uma modelagem, você sempre está super simplificando o mundo quando você faz isso, você fala, se for só isso no mundo, e a causa eu entendi é essa aqui que está gerando isso aqui, então se eu isolar essa causa, isso aqui não vai acontecer. Só que como são muitas causas que você não conhece, você pode gerar esse resultado por outra causa que você não viu. Mas a que você viu o poder de atuação disso é você dizer assim, a causa que eu vi, pelo menos essa não acontece de novo, entendeu? Sacou o raciocínio? Olha, existem várias questões que me empurram para morrer do coração.
Uma delas é fumar cigarro. Se eu fumar cigarro e eu morrer do coração por causa de fumar cigarro, eu posso pensar assim, na próxima vida, quando eu vier, eu não vou fumar cigarro, porque aí eu vou morrer. Posso morrer do coração do mesmo jeito? Sim, mas por outra causa. É porque eu não tô fazendo exercício suficiente. Aí tu tem que fazer exercício. Aí, veja, o cara faz exercício, não fuma, mas ele morre porque ele faz exercício demais. Aí, então, peraí, não pode fazer exercício demais, não pode fazer exercício de menos, né? Então, você entende o que eu quero dizer? Eu tô dizendo assim, o que que isso me permite? Não cometer os mesmos erros. Eu posso cometer outros erros. Os mesmos aí é foda. Que é isso que eu tô. Ou seja, a gente não fala que quando a gente comete um erro e aí dá errado, a gente faz de novo, a gente comete o erro, aí faz de novo. Aí não chama isso de burrice, aí não fala que isso é a definição da burrice. A gente não fala isso. Eu faço uma coisa, aí dá errado. Aí eu faço, beleza, vou fazer de novo, e dá errado. Aí você fala, não, beleza, não vou mudar nada, mas eu vou fazer de novo, e dá errado. Aí a gente fala, caralho, esse cara é muito burro, né? Não é a definição da burrice? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você consegue isolar bem algumas causas, isso não significa que você nunca mais vai errar. Isso significa que você não vai repetir o mesmo erro. Não é a definição de insanidade, a galera brinca com essas coisas. Então é isso que eu estou dizendo. Isso. Então, mas aí é aqui que se coloca. Isso significa que você vai criar um mundo perfeito? Não, o mundo perfeito é lá com o testemunho de Jeová. Entendeu? O mundo perfeito é lá com o testemunho de Jeová, é lá com certo? Isso não pode ser marxismo, né? Não pode ser marxismo. Mundo perfeito? Ah, quando eu fizer assim não vai ter problema? Aí é com outro grupo. Você está no grupo errado, né? Você está no grupo errado. Então, a única coisa que você pode prever sobre o futuro é isso. Se você identificou uma bela de uma causa, não repetir esta causa e só. É a única coisa que você pode fazer. Ou em resumo, como disse o Adriano, é preciso errar diferente. A única coisa que você pode fazer é errar diferente. Né? É o limite. Então, assim, para que serve a minha ética? Para salvar o planeta? Não, para a gente evitar errar igual. Só. É a única força que a minha ética tem. A minha ética, ela não vem para salvar o mundo, para te dar o blueprint para como você deve fazer as suas coisas da sua vida, nem individual, nem politicamente. Mas ela serve para você ter o dever moral de não errar do mesmo modo. Errar do mesmo modo você não pode fazer. Essa é a minha base, tá?